Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre um tema que eu considero interessante. Os 5 solas da Reforma Protestante. Está aqui ao meu lado Dom José Francisco Falcão de Barros, que é bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Aliás, Dom José Francisco, que é apresentador aqui também da nossa querida Rede Século XXI, ele apresenta o Luz da Vida, né, e também a Igreja Militante. Né, quase não, diariamente a Igreja Militante, você pode acompanhar o trabalho do Dom José Francisco aqui também conosco. E o Luz da Vida, uma vez por semana. O programa é inédito aos domingos, às 17 horas, não é isso? Perfeitamente. Domingo às 17 horas, depois tem outros reprises durante a semana. Quer dizer, você que assiste a nossa programação, certamente, em algum momento, vai se deparar também com a catequese nos programas que o Dom José Francisco faz conosco aqui. Todo dia, tá, gente? Você tem na programação. O Igreja Militante, por exemplo, 7h10 da manhã, 7h10 da noite, você pode ligar sua televisão, que você vai encontrar uma catequese interessante que o Dom José Francisco prepara com muito carinho aqui pra gente. Bom, fiz uma pergunta no bloco anterior ao senhor, queria começar com essa pergunta nesse bloco. 500 anos depois da Reforma Protestante, há o que se comemorar? O católico não comemora pecado, não se pode comemorar o cisma. O cisma é uma cisão, a túnica de Cristo foi rasgada com essa decisão de Martinho Lutero, não foi a única vez na história da Igreja, não há o que comemorar. Essa é uma ocasião para nós, primeiro, rezar bastante. Para rezarmos bastante, dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus, pedir pela unidade do corpo místico de Cristo, não há o que comemorar. Absolutamente, não se comemora pecado. Tá certo, respondido, tá certo. Bom, vamos então, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, para os nossos, como dividimos em 5 tópicos, para o primeiro deles, né? Somente a fé, sola fide. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, primeiro o conceito, como os protestantes entendem isso, e depois qual é o problema que tem de se pensar dessa maneira, somente a fé. Lutero combate aquilo que, segundo ele, é uma sobreposição da primazia da graça de Deus, que é o esforço do homem que em detrimento da graça de Deus. Lutero criticava qualquer tipo de iniciativa do homem perante Deus, que, segundo ele, era uma forma de comprar, de adquirir, de obter como direito adquirido a salvação. Os méritos do homem era aquilo que Martinho Lutero condenava absolutamente e concretamente a penitência. Pensemos, por exemplo, a mortificação, as obras meritórias no sacramento da penitência, os atos do penitente, contrição, acusação e reparação. Lutero abominava a reparação. Dizia que o homem não pode se penitenciar diante de Deus, é tudo graça de Deus. O homem é justificado absolutamente pela fé. Pegando, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 28, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. O apóstolo Paulo esquematiza a sua doutrina sobre a justificação, combatendo as obras da lei de Moisés. O que São Paulo diz que não justifica é a prática das obras da lei de Moisés. Segundo a mentalidade farisaica daquele tempo, o homem era justificado praticando obras, observando o sábado, pagando o dízimo, fazendo jejuns, etc. Isso, segundo a mentalidade farisaica, fazia com que Deus se sentisse obrigado a justificar o homem. Já que eu fiz coisas boas, Deus tem a obrigação de me salvar, Deus tem a obrigação de me levar para o céu. São Paulo combate esse tipo de postura e diz que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Ocorre que se fez uma passagem indevida, combatendo as obras da lei de Moisés. Lutero acaba ignorando a necessidade das obras da fé. E essa é a questão, o ponto fraco da afirmação sola fides. Em nenhum momento na palavra de Deus se diz que somente a fé justifica, porque a questão aqui não é dar o devido valor às obras da lei de Moisés. Essas não justificam de jeito nenhum. A questão é as obras da fé. Elas justificam ou não? São Tiago, no capítulo 2, versículo 24, diz uma frase que é bombástica. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esse foi o erro de Lutero. Lutero esqueceu de coadunar a afirmação paulina com a afirmação de São Tiago. Aliás, o próprio apóstolo Paulo afirma, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 6, nem a circuncisão justifica, nem a incircuncisão justifica, mas a fé que age pela caridade. São Tiago vai dizer no mesmo capítulo 2 que a fé sem as obras é morta.
São Paulo, no famoso hino à caridade, diz que se eu não tiver a caridade, eu não sou absolutamente nada. A caridade é paciente. O famoso hino à caridade da 1 Coríntios é 13, de 1 a 6. Então, não há contraposição entre a doutrina do apóstolo Paulo e a doutrina de São Tiago. Ambas são convergentes. Toda a questão é saber uma fé sem obras, obras da fé, as obras que evidenciam a fé, as obras justificam ou não. Cito ainda, no mesmo capítulo 2 da carta de São Tiago, queres ver, ó homem vão, como a fé sem as obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras? Oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Eu penso que essa afirmação de São Tiago é bem clara. Toda a questão é saber a fé, enquanto adesão à pessoa de Cristo, a sua proposta entrega ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso necessariamente comporta uma atitude, uma postura de homem renovado, ou seja, as obras da fé. Uma fé sem essas obras, pode-se dizer que é uma fé que salva? Não, não, absolutamente. Então, a lacuna, o ponto frágil dessa afirmação de Martinho Lutero é a palavra somente. Que o homem é justificado pela fé não se discute. Nós temos Romanos 3, 28, nós temos Efésios capítulo 2, versículo 8. Gratuitamente ele é justificado. O problema de Lutero é não colocar, colocar este somente, excluindo as obras que evidenciam a fé, não as obras da lei de Moisés. É sabido que depois, então, da Reforma Protestante, houve diversos livros que foram retirados, né, na versão protestante da Bíblia. E depois, se não me engano, o Concílio de Trento, que viria na sequência, ainda no século XVI, ele afirma o cânon bíblico, né, católico, porque tivemos problemas também diante disso nesses livros. Provavelmente o senhor imagina que quando Lutero teve contato com Tiago, era uma das coisas que ele talvez não, para conseguir afirmar essa sua doutrina da sola fide, ele teve problema também nesse sentido, e aí talvez ele tenha pensado nessas, não aceitar alguns livros já estabelecidos canonicamente? Martinho Lutero excluiu do cânon bíblico os chamados livros deuterocanônicos, que não entraram no cânon bíblico dos rabinos judeus da Terra Santa do final do século I. Certo. Critérios racionalistas que, na verdade, não foram seguidos pelo mundo judeu da diáspora. Nós sabemos os critérios do Sínodo de Jamnia. O livro não pode ter sido escrito depois de Esdras e Neemias, tem que ter sido escrito na Terra Santa. Não pode entrar em contradição com a Torá e tem que ter sido escrito em hebraico. Certo. Esses critérios que só foram estipulados no final do século I foram utilizados por Martinho Lutero, por puro desejo de protestar mesmo. Entendi. Mas é preciso que se diga que no final do século I, os judeus de toda a Europa, do Oriente Médio, norte da África, já utilizavam a versão dos 70, a tradução da Bíblia do Antigo Testamento do hebraico para o grego, feita no ano 250 em Alexandria. A chamada Septuaginta? A Septuaginta, a versão dos 70, perfeitamente. Então, Martinho Lutero simplesmente pegou esse critério dos judeus da Terra Santa do final do século I. Pois é, e em diversas ocasiões nós já trouxemos essa discussão aqui para o nosso programa sobre a questão do cânon bíblico e tudo mais. É como se, posso pensar assim, é como se um problema fosse chamando o outro, né? Ao começar o rompimento com uma verdade, outras verdades serão esquecidas pelo caminho, é isso? Sim, é difícil saber o que motiva uma pessoa a fazer verdadeiramente, a dizer e fazer as coisas. Salmo 63, versículo 7, é um abismo o coração do homem. E ali, digamos que o contexto parece apontar para muita mágoa, muito rancor, muita incompreensão também de teologia, muita coisa que Lutero criticava da igreja do seu tempo. Nós não podemos dizer que ele estava errado quando condenava a licenciosidade de alguns clérigos, a riqueza de alguns prelados, alguns abusos isolados aqui, ali e acolá, mas também São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis protestaram, mas à sua maneira, sem sair da comunhão da igreja. O problema foi a radicalidade. Não quero comunhão com essa igreja que está diabolizada, que está satanizada, não é mais a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, etc.
O problema foi a radicalização, foi querer o seguimento de Cristo sem a Igreja de Cristo. Eu ia perguntar na sequência isso, acho que o senhor, de certa forma, já começou a responder antes da minha pergunta. Se Lutero tem razão ou tinha razão em algo? Veja, a bula Exsurge Domine de Papa Leão X não faz uma condenação explícita a todas as teses. Certo. Ela condena 41 teses, então de 95 e as outras 54 teses. Se não foram explicitamente condenadas, nós não podemos dizer que elas estão totalmente erradas. E quando se fala, por exemplo, do comércio com o sagrado, quando se critica a licenciosidade dos clérigos da época, se trata realmente de um fato objetivo, não dá para condenar. Então, é preciso separar o joio do trigo nas teses de Martinho Lutero. Ele não foi condenado por todas as suas teses. Isso significa que quando ele faz uma crítica contundente aos abusos na disciplina do comportamento da igreja do seu tempo, e de fato ocorreram abusos, não dá para dizer que ele está de todo errado. Mas as 41 teses ele foi condenado, disse heresias, e elas são inaceitáveis à luz da doutrina católica. E por isso que a gente está fazendo esse programa de hoje, né? Aliás, é a primeira parte, semana que vem faremos a segunda parte. Tentando entender um pouco 5 conceitos, né? 5 somente, ou 5 solas da Reforma Protestante. A gente ainda está na primeira dela. Sola fide. Para encerrar o assunto da primeira. Então, de maneira nenhuma a gente pode ficar só com a questão da fé. Todo católico entende, ou deveria entender, a questão também da fé e obras, né? Perfeito. De novo, caro telespectador, a citação de São Tiago, mas há outras citações também de São Paulo. Nem a circuncisão justifica nem a incircuncisão, Gálatas 5:6, mas a fé que age pela caridade. A mesma doutrina de São Tiago, capítulo 2, versículos de 22 a 24. A fé cooperava com as obras e era completada por elas. E o versículo 24, o homem é justificado pelas obras e não pela fé. Tá claro? Primeiro sola resolvido, vamos para o segundo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta a gente continua então falando sobre o segundo aspecto, o segundo sola, vamos dizer assim. Podemos falar sobre sola gracia no próximo bloco? Então a gente vai para o sola gracia na próxima. Vamos entender um pouco do que diz respeito a esse conceito e qual é o problema, né? Se há algum problema nele. Vamos entender. Olha, antes, quero só lembrar para os nossos amigos telespectadores, curta lá no Facebook a página do Programa Eclésia, né? Você acessa o Facebook, pesquisa Programa Eclésia. Deixa lá um curtir na nossa página para você acompanhar o conteúdo também pela internet. A gente divulga o nosso programa lá, alguns conteúdos exclusivos, enfim. Você fica por dentro de tudo que acontece no Programa Eclésia, também através do Facebook, através da página do Programa Eclésia, tá bom? Olha só, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Não sai daí, tem mais coisa legal no programa ainda hoje. A gente volta já já.